Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin pela Fiel Editora. Capítulo 4, Autossuficiente, o Deus de Infinita Provisão, parte 1. Sem necessidades, sem desperdícios, tu dominas com poder. Walter Chalmers Smith. Preciso de ti cada hora, muito gracioso Senhor. N.S. Hawkes. Em 1989, o mundo da propaganda conheceu um novo ícone na forma de um coelhinho rosa, peludo e baterista. Calçando chinelos azuis e óculos escuros, o coelhinho da Energizer marchava nas telas de TV e em outdoors norte-americanos, acompanhado pelo lema "E simplesmente continua, e continua, e continua", para indicar a duração aparentemente sem fim que se podia esperar da pilha Energizer. Sem precisar de recarga ou substituição, aquele pequeno roedor rosa era um dínamo autossustentável. A campanha publicitária fez tanto sucesso que o termo coelhinho Energizer, coelhinho da Duracell, como é conhecido no Brasil, entrou para o vernáculo como uma expressão para descrever alguém ou alguma coisa com energia própria aparentemente ilimitada. Esse coelhinho se aproveitou de um desejo humano comum e antigo de produzir uma máquina alimentada por uma fonte de energia infinita que nunca precisasse de recarga ou substituição. Embora, sem dúvida, ele tenha precedentes ainda mais antigos, o primeiro registro de um projeto de máquina de moção perpétua vem da Índia, datado por volta de 1100. Era o projeto de uma roda, planejada para permanecer em movimento indefinidamente uma vez que fosse acionada. Esse projeto foi seguido por muitos outros, a maior parte deles eram rodas de algum tipo com contrapesos, algumas planejadas para realizar tarefas específicas, como mover a água, e outras desenhadas apenas para o propósito de explorar a ideia de moção perpétua. Mesmo esses projetos tão antigos reconheciam a probabilidade de que as leis da física não permitiriam tal invenção, mas ainda hoje nós continuamos fascinados pela ideia de uma máquina autossustentável, como máquinas humanas que continuamente precisam do combustível do sono, da água, da comida, do ar e do descanso. Sem mencionar uma série de outras necessidades relacionais e espirituais. O pensamento de que possa haver uma forma de substituir pelo menos algumas dessas necessidades perpétuas pela suficiência perpétua é, de fato, muito sedutor. Considere, por exemplo, nossa atual obsessão cultural por bebidas com cafeína como evidência de nosso desejo de sermos criaturas que podem optar por dormir ou não. Sem necessidades e ainda assim amável. Diferente do coelhinho da Duracell, nós não podemos simplesmente continuar e continuar e continuar. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus é autossuficiente. Nosso Deus é um Deus que não tem necessidades. O que o coelhinho simula ser, o que a roda de moção perpétua deseja ser, Deus o é de fato, uma fonte independente de sustento perpétuo e perfeito. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, versículos 24 e 25. Criando e sustentando todas as coisas, ele não é criado nem sustentado por ninguém. Por toda a eternidade, ele está perfeitamente provido nele e de si mesmo, sem precisar de ajuda. Inabalável em força, nunca faminto nem sedento, sem experimentar falta alguma. Nada nem ninguém fora dele mesmo lhe oferece ajuda, porque ele criou tudo. Coisa alguma de sua criação jamais lhe seria necessária para a existência. Se assim o fosse, então, assim como ele, tal coisa teria sempre existido. Nosso Deus é autossuficiente. Todas as coisas necessitam dele, entretanto ele não necessita de nada. Certamente ele não necessita de nós. Isso é novidade para algumas de nós, que fomos ensinadas a acreditar que Deus criou os humanos por uma necessidade de amor ou de companhia. Isso soa tão bem, não soa? A ideia de que o ápice do ato da criação foi intencionado para preencher um vazio do tamanho do ser humano em seu coração transcendente. Mas não há qualquer vazio em seu ser, nenhuma lacuna que ele precise preencher para ser completo. Ele já é completo, completamente amoroso e completamente amado dentro da perfeita e eterna companhia da Trindade. O Pai sempre amou o Filho, que sempre amou o Espírito, que sempre amou o Pai. Nenhuma necessidade de amor ou companhia levou a Trindade a declarar nossa existência. Ele nos criou alegremente e nos ama infinitamente, mas não precisa de nós. Tampouco as Escrituras o retratam como precisando de nós.
Imagine se Deus tivesse saudado Abrão em Ur, dizendo: Abrão, quando eu o encontrei, foi como se toda a minha vida ganhasse foco. Você me completa. Imagine se Deus tivesse dito a Moisés na sarça ardente: Moisés, você é um líder tão talentoso, sábio e compassivo, eu estaria perdido sem você. Você é a minha melhor metade. Esse tipo de sentimento cai bem para as comédias românticas e os cartões de aniversário, mas é completamente inadequado ao nosso entendimento de Deus. São expressões puramente humanas. Deus nunca declarou, nem jamais declarará a necessidade de nós. Nós, sim, devemos dizer: preciso de ti a cada hora. Ele pode dizer: eu sou. Nós precisamos dele a cada hora, mas ele não precisa de nós para nada. Certamente não para viver, mas também não para amá-lo ou para adorá-lo, nem para trazer-lhe glória ou para dar razão à sua existência. Ele é completamente provido e tudo provê, e também seria assim se nós nunca tivéssemos sido formadas a partir do pó. Essa é, na verdade, a melhor notícia que poderíamos ter, porque se Deus precisasse de nós de alguma forma, certamente o decepcionaríamos. Talvez não imediatamente, mas em algum momento. Mesmo a mais firme dentre nós falha mais vezes do que gostaria de admitir. Louvado seja Deus, porque seus planos não dependem da minha fidelidade, sua alegria não gira em torno do meu bom comportamento, sua glória não precisa das minhas realizações. Eu vivo tropeçando, seguindo os meus próprios planos e tramando meus próprios objetivos ocasionalmente, oferecendo a ele a reverência que lhe é eternamente devida. Ele não se perturba nem é prejudicado pela minha inconstância. Ele se agrada de ser glorificado, seja através de mim ou apesar de mim, mas não precisa nem um pouco de mim. E ainda assim ele me ama, profunda e eternamente, por nenhuma outra razão a não ser o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versículos 3 a 6. Uma necessidade é um limite. Se Deus precisasse de qualquer coisa fora de si mesmo, ele poderia ser controlado por essa necessidade. Uma necessidade é um limite, e como temos visto, Deus não tem limites. Porque não precisa de coisa alguma fora de si mesmo. Ele não pode ser controlado, nem obrigado, manipulado, nem chantageado por alguém que possua o que lhe falta. E isso é uma boa notícia para nós. Nós, humanos, conhecemos bem a relação entre necessidade e controle. Pense na fome, por exemplo. O que acontece quando você fica com bastante fome num estádio ou em um parque de diversões? De repente, você está disposta a pagar US$ 15 por nachos ruins e por um copo de refrigerante. Por quê? Porque o gerente do parque sabe que o seu nível de necessidade influenciará a sua decisão e que você não tem outras opções de comida. Quanto mais fome você tiver, mais você pagará aos vendedores do parque. Nossas necessidades influenciam nossas decisões. A necessidade por dinheiro pode nos influenciar a roubar. A necessidade por intimidade pode nos levar a trair. A necessidade por atenção pode nos influenciar a falar num certo tom ou a nos vestir de uma certa maneira. Quanto maior for a nossa necessidade, maior será o nosso potencial de sermos coagidas ou convencidas a pagar um grande preço para atendê-la. Pergunte a um viciado. Nossas necessidades nos enfraquecem face à tentação. É por essa razão que, quando o texto de Tiago 1,13 nos diz que Deus não pode ser tentado, nós podemos acreditar. Não há qualquer isca que possa atrair o Todo-Poderoso. O que poderia tentar aquele cujas necessidades e desejos são atendidos em si mesmo? Louvado seja Deus, pois nenhum homem possui algo de que Deus precisa, nem algo com o que possa coagi-lo ou manipulá-lo. Eu não quero que você tenha esse tipo de influência sobre ele e tenho certeza de que você também não quer que eu a tenha. Estamos a salvo da chantagem uma da outra pela autossuficiência de Deus.